Pais admiráveis educam pelo exemplo. Um livro de Chris Poli, capítulo 5, parte A, Filhos amáveis. Antes de falarmos sobre como podemos influenciar nossos filhos com um exemplo pessoal de amabilidade, precisamos entender bem o que é esse traço de caráter que o apóstolo Paulo destaca como parte do fruto do Espírito. Isso é importante porque existe uma certa confusão com a virtude que ele cita logo a seguir, bondade. E como são conceitos parecidos, muitas pessoas não conseguem distinguir um do outro. Para que não haja dúvidas do seu significado exato, cabe aqui uma explicação. O termo original no grego, que foi traduzido no português como amabilidade, é charistotes, que significa exatamente uma excelência moral, em caráter ou comportamento que produz gentileza. Ou seja, a pessoa que tem esse traço de caráter é apontada pela Bíblia como alguém digno de ser amado devido a uma postura ética irreprovável. Com essa definição em mente, podemos entender que um indivíduo amável é alguém agradável, que sabe expressar o seu amor por uma atitude pessoal, derivada de um caráter direcionado para o bem e que se afasta do mal. E quem mais espelha essa descrição do que o próprio Cristo? Ele é a referência maior de uma pessoa amável. Primeiro, porque sua moral foi inquestionável. As escrituras registram o fato de que ele nunca cometeu uma falha sequer. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Em segundo lugar, Jesus é digno de ser amado. O Pai o amou, como registra Mateus 3,17. Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. É interessante notar que, mesmo sendo o exemplo maior de amabilidade, o Cristo nem sempre falou só com as pessoas que queriam escutar. Foi um homem amável, que fez a humanidade refletir, mas sempre foi firme nos seus posicionamentos. Um exemplo enfático disso é o discurso que fez acerca das atitudes hipócritas dos mestres da lei da sua época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, serpentes, raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Do mesmo modo que Jesus, é possível ser amável, conciliando ternura e firmeza. Ora, os pais precisam se lembrar diariamente de agir com ponderação. Se você, ao temperar um alimento, se excede e põe muito sal, ninguém come. Mas se você não coloca nenhuma pitada, a comida fica insossa. No que tange à amabilidade, o princípio é o mesmo. Há ocasiões em que você pode ser suave e carinhoso, em outras é necessário ser mais firme. Quando isso é feito com base no amor e com o objetivo de dar o seu melhor pela criança, em nenhum desses momentos você deixa de ser amável. Amabilidade, portanto, não é condescendência, como muitos podem acreditar. Ser amável com os filhos não quer dizer que os pais vão concordar com tudo e cederem em toda circunstância, pois, em momento algum, essa virtude pode se chocar com o processo de educação e de correção dos filhos. Ser amável ou afável é bem diferente de ser permissivo. O pai e a mãe devem ser sólidos em suas posturas e perseverantes naquilo que acreditam ser o melhor para as crianças. Mas ao falar, não devem gritar, serem ásperos, grosseiros, nem perder o controle. Isso é uma qualidade intrínseca do indivíduo amável, porque essa característica demonstra amor. A amabilidade pressupõe ser amoroso e firme ao mesmo tempo. Uma atitude não invalida a outra. Uma vez que o casal mostra segurança, a criança vai entender o que significa o amor. Vai compreender que seus pais a educam e chegam até mesmo a brigar para o bem dela, porque a amam. E isso vai produzir nela amabilidade.
Aqui é importante lembrar que, do mesmo modo que os pais amáveis demonstram simultaneamente ternura e firmeza, o mesmo vale para os filhos amáveis. Assim, você não deve confundir uma postura de crença em ideais próprios com desobediência ou intransigência. É preciso muito discernimento para identificar o que é o que. Pois seu filho pode ser amável, mas não concordar com tudo que você pensa. Não espere sempre de uma criança amável beijos e abraços. Há momentos em que ela também vai confrontar você, falar aquilo que pensa e defender as próprias ideias. Não é por isso que deixa de ser uma pessoa benigna. A Bíblia nos conta a história de um jovem chamado José, um exemplo bem característico disso. No início do relato sobre sua vida, as escrituras o apresentam como alguém que não economizava palavras para apontar o que estava errado naqueles que amava. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Repare que, ao mesmo tempo em que trabalhava em prol da família e auxiliava os irmãos, José relatava ao pai o que eles faziam de errado. Tinha afeto por eles, mas também firmeza ao denunciar suas falhas. Os pais não devem apenas viver de forma amável, mas também explicar as diferenças de atitudes e sentimentos, porque as crianças podem interpretar de forma equivocada com muita facilidade. Como disse o sábio Salomão, quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Assim, a disciplina é resultado do amor dos pais, só que para as crianças pode ser motivo de muita revolta. E muitas vezes essa disciplina acaba sendo associada a aspectos negativos. No instante em que você dá uma advertência ou põe o seu filho no cantinho da disciplina, exigindo que ele fique sentado, aparentemente sua atitude não está sendo amável, embora seja. Porque a amabilidade pressupõe querer o bem do outro. E a motivação que leva a disciplinar não é um sentimento de maldade, mas de benignidade. E a criança só vai compreender isso se você dedicar tempo para explicar cada postura e atitude e for atento a tudo o que diz.